informações para você sobre um assunto importante. A gente tem, inclusive, noticiado ao longo aqui da nossa programação esses casos de contaminação de bebidas alcoólicas com metanol. Com quase 60 casos em investigação, a recomendação mais segura para o momento é suspender esse consumo de bebida, especialmente as bebidas destiladas, como tem alertado o próprio Ministério da Saúde. Mas para algumas pessoas, se ver sem álcool é um verdadeiro tormento. Imaginar mesmo que entendam que seja para a sua segurança, ter que ficar sem beber, até mesmo um final de semana ou até um dia para alguns, é um momento de estresse. Mas você que está nessa situação, já parou para pensar, isso não é o momento de você começar a repensar a sua relação com o álcool? E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a psicóloga Beatriz Austregésilo. Beatriz, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Conexão Verdinha, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Acertei aqui no sobrenome, Acertou, é difícil, mas acertou. Beatriz, vamos falar então sobre essa situação, porque muita gente tem aí uma relação com o álcool, Seja aquela relação de um consumo ocasional, numa festa, aquela relação de um consumo de todo final de semana, e tem aquela relação que ela passa de mais de uma vez na semana. A partir de que momento essa relação com o álcool a gente pode classificar assim como uma relação perigosa? É algo muito complexo, São muitos detalhes que a gente tem que perceber. Mas principalmente, depois desse processo aí do metanol, a gente tem que perceber que a gente está inserido dentro de uma cultura do consumo. E o álcool, ele é o principal, assim, a substância lícita que está ali toda hora no nosso dia a dia. O próprio happy hour, A hora feliz. A hora feliz, Assim, por que é a hora feliz? Porque a gente consome álcool. E aí, com preço promocional para estimular, Isso. E aí, isso é a cultura do consumo. É tudo que estimula esse uso ou comportamento em relação ao uso. E é curioso saber que esse uso ele é estimulado não só pelo efeito que a gente chama euforogênico, que é aquele efeito de bem-estar, de euforia que o álcool dá, mas pelo ritual do uso do álcool. Então, o fato da gente sair com os nossos amigos, a gente se sentir ali parte dos pares. Eu até vejo alguns memes, às vezes, nas redes sociais, eu tipo, quando eu digo que eu não tô bebendo, todo mundo olha torto pra mim. Como se fosse uma coisa errada ali, a gente beber ou não querer beber por algum motivo, às vezes de saúde, ou porque tá numa dieta, alguma coisa do tipo. Então, às vezes, a gente perceber isso é o primeiro passo. Assim, qual o lugar do álcool dentro do meu dia a dia mesmo. Por mais que eu não use ele dentro do meu contexto do trabalho e tudo, mas do meu final de semana, a gente tem, obviamente, critérios para nós profissionais da saúde, critérios para avaliar. A gente tem o CID, o DSM e tudo, mas eu acho que não seria esse o caso de dizer a forma de, assim, pessoas leigas avaliarem. Mas alguns critérios que a gente pode usar. A questão da tolerância, Então, assim, aquela quantidade de álcool que eu usava, ela já não é mais suficiente. Eu quero mais para conseguir aquele efeito inicial que eu conseguia. O álcool, ele começa a ocupar um lugar de mais importância do que outras coisas na minha vida. Então, assim, eu tenho duas funções ali. Uma é obrigatória. Não, mas eu vou priorizar o álcool. Isso é um outro sinal de alerta, Quando a gente começa a ter sinais um pouco de abstinência. E quando eu falo abstinência, não é algo muito... Às vezes a gente tem uma visão caricata, Assim, eu vou sofrer, vai doer. Não. Às vezes ansiedade, aquela coisa. Às vezes, assim, eu tô louco pra chegar no final de semana para beber logo. Assim, por quê? E se não beber? Que é o caso agora, por exemplo, de quem só bebe destilado. Você não vai beber. O que é que vai acontecer se você não beber? Você vai sofrer, você vai ficar ansioso, você vai ficar no estado mais depressivo. É algo a ficar atento, Então, às vezes eu tô nesse estado um pouco mais de abstinência e eu busco o álcool para sair desse estado. Isso é um sinal de alerta também, Então, ou até mesmo quando eu passo um tempo sem beber, mas quando eu retorno para a bebida, eu volto pro mesmo padrão ali, do mesmo jeito, nada mudou. Então, são esses sinais que normalmente a gente fica atento, assim, de uma forma geral, sem citar os critérios do DSM, do CID, porque não é normalmente dessa forma que a gente faz. Mas eu diria esses principais, assim, o lugar que o álcool consome dentro da sua vida e se ele passou a ser um estilo de vida, que é o que a gente fala da cultura de consumo, porque ela estimula a gente ter um estilo de vida em que o álcool está ali no centro. Até as situações em que a pessoa utiliza o álcool ali, o consumo da bebida alcoólica, como um escape, para um momento difícil que ela está passando. Até que ponto isso também deve ser observado com certa cautela, tanto para quem faz o consumo da bebida alcoólica,
quanto para aquelas pessoas que estão no entorno daquela pessoa que está fazendo o consumo? Sim, a gente tem vários graus, né? Tem o grau de dependência química, de fato, mas a gente também tem o uso nocivo, a gente tem o uso que ainda não chega a ser nocivo, são muitos graus diferentes para chegar aí para a gente avaliar. Mas é perceber, ok, eu quero beber o álcool ali para desopilar um pouco. É sempre o álcool? Tem outro meio que eu consigo, assim, relaxar também, é só o álcool. É o álcool dentro de uma circunstância específica. É o álcool eu bebendo ali sozinha dentro de casa, é o álcool eu fora, é uma quantidade específica. Todos esses critérios, eles precisam ser avaliados. E o contexto familiar ou de amigos é muito importante, porque às vezes tem danos que a gente não percebe que a gente causa, né? Então, assim, eu tô bebendo ali e não tô causando nada pra ninguém. Será? Não tô fazendo nada, tô só ali na minha bebendo. Então a gente precisa também escutar esses pares, né? Não escutar só os pares e não escutar só aquela pessoa que está em uso, mas em conjunto, porque algo complementa o outro, né, também. E aí, Beatriz, em cima justamente dessas situações, né? Qual o papel ali da família, dos amigos e de que maneira você conversa com a pessoa que está naquela situação? Porque muitas vezes a pessoa que está fazendo ali o consumo, de certa forma, né, mais abusivo, ela não tem noção de que ela está passando do limite, né? Sim. E aí você que é um familiar, que está observando aquilo de fora, já percebe que a pessoa está passando do limite. Como é que você conversa com a pessoa em relação a isso? Você que é amigo também de uma pessoa, como ter uma conversa para que ela não entenda que você está sendo, é claro, invasivo, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem se defender por isso, né? Mas como é que você consegue ter um diálogo para tentar conscientizar a pessoa que ela extrapolou ali a linha do limite? Sim. É óbvio que não tem uma regra, né? Mas assim, a gente primeiro, eu acho que proporcionar ambientes bons sem o álcool. Eu acho que esse é o principal. E dentro da cultura que a gente vive, isso é muito difícil, se a gente parar pra pensar. Sim. Um ambiente bom, que todo mundo se divirta e que não tenha álcool. Normalmente a gente associa a um lugar chato. Então, assim, eu tô vendo que alguém tem uma certa dificuldade ali de ficar sem o álcool, que tá tendo comportamentos um pouco mais nocivos. Assim, por que não proporcionar um ambiente que não tenha álcool e que essa pessoa consiga ver que também é positivo, né? E aí, dentro desse ambiente, tornar esse processo de escuta. É muito difícil escutar, porque a pessoa vai querer negar e tudo, então você tem que ter muita paciência para não apontar dedo, para não dizer, olha, mas você lembra daquele dia que você fez isso e aquilo? Então, assim, dentro desse processo inicial para você começar essa conversa, é tentar ao máximo não apontar os erros e as dificuldades e também facilitar o processo. Então, se essa pessoa estiver disponível para talvez começar um processo terapêutico, que aí talvez ela realmente consiga se dar conta, né? Ou talvez procurar um psiquiatra, que a gente sabe que às vezes tem uma resistência maior por conta do nome, que parece que sou louco, né? E aí, às vezes, o psicólogo ele é a primeira assim, linha para depois ir para todo um tratamento um pouco mais complexo. Então, acho que as dicas, assim, que eu diria, né? Proporcionar um ambiente bom sem o álcool e fazer um processo de escuta o mais acolhedor possível, que eu sei que é difícil, principalmente quando as famílias vivenciam muitos comportamentos nocivos, e aí já tem briga, já é algo ali que realmente é complicado, e às vezes precisa de um terceiro, que é um profissional de saúde, para intervir e fazer uma escuta um pouco mais acolhedora. E às vezes, né, Beatriz, não somente a questão familiar, isso que você falou, da comunidade que você está inserido, seu grupo de amigos, assim, já aconteceu, eu mesmo presenciar situações de um conhecido decidir parar de beber porque achava que estava justamente passando ali um pouquinho do limite. E aí causa toda aquela estranheza. Por que você parou de beber? Você está passando por alguma coisa? Sim. E isso muitas vezes acaba até fazendo com que a pessoa se sinta constrangida. Sim, e ela retoma o hábito só por algo, digamos que social, né? Sim, é uma aceitação de pares mesmo, né? E isso é importante na nossa sociedade como um todo. A gente quer ser aceito. Isso é importante de fato. Mas é curioso a gente perceber o quanto o outro consegue ser invasivo nas nossas decisões. Sim. Isso é algo muito questionável, assim. Então eu tomo uma decisão, mas a partir do momento que o outro questiona a minha decisão, eu volto atrás. Então é algo a se pensar, seja sobre o álcool ou qualquer outra coisa, né? Eu vi um dia desse um meme de uma pessoa que vivia em dieta, ela vivia sem beber por conta, né, das consequências do álcool. E aí ela disse, eu vou começar a mentir. Eu vou dizer que eu tô tomando remédio. Porque quando eu tô tomando remédio, ninguém enche meu saco. Agora, quando eu digo que é só porque eu não quero, aí parece que tem algo ali que eu posso tentar ser convencido a mudar de opinião. O que é muito errado, né? Porque seja por qualquer motivo que seja, ela decidiu não fazer isso. É como se você precisasse sempre de uma justificativa, né? Para condicionar aquela sua decisão para se tornar aceitável, né? E uma justificativa plausível pro outro, né? Sim, exatamente. Não é qualquer justificativa. Exatamente. Beatriz, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, né, destacar também o papel justamente dos profissionais, né?
que lidam com esse tipo de situação, como você falou, psicólogos, que é um caminho ali que as pessoas costumam ter, mas psiquiatras também. De que maneira vocês profissionais lidam com esse tipo de paciente? Quais orientações você pode dar para que a pessoa, quando ela necessitar, ela procure ajuda ali? Eu acho que se você questiona inicialmente, você faz o questionamento, será que eu tenho alguma dificuldade de viver sem essa substância? Já é um sinal de alerta. E aí talvez já seja um sinal de você procurar ali um profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, ou talvez um grupo, pode ser, às vezes tem grupos de escuta que você pode se sentir mais confortável porque tem pessoas ali parecidas com você. Até mesmo a gente vê isso na novela O Vale Tudo, que tem a questão ali da Heleninha e tudo, mas aí já é um caso ali um pouco mais grave, né? Porque ela já tem uma dependência ali de fato química, dependência química de muitos anos. Mas a partir do momento que você questiona procurar um ambiente seguro, né? Um profissional de saúde que você se sinta confortável em falar sobre a sua vida, porque não é fácil. E aí, às vezes, inicia pelo psicólogo e depois você pode fazer um tratamento um pouco mais complexo com o psiquiatra, porque aí vira ali algo multiprofissional, né? Que é muito mais efetivo. Então tá aí, minha gente. Orientações importantes que a gente traz para você aqui na programação da Verdinha. Eu vou agradecer aqui a participação da psicóloga Beatriz Austrégésilo. Beatriz, obrigado, tá, pela participação. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom dia para você.